Olá, como prometido, às 10h30 estamos retornando. Já vou colocar aqui conosco aqui os nossos convidados do painel 1 e vou fazer a apresentação de cada um deles e depois eu vou deixar aqui com o nosso mestre Reinaldo Scheibe para poder tocar aqui o painel conosco. Então, eu vou fazer a apresentação, caso tenha algo a acrescentar, fiquem à vontade, viu? Bom, primeiramente, fazer a apresentação do Reinaldo, que será o nosso moderador. Reinaldo Camargo Scheibe. Bom dia, Reinaldo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. O Reinaldo Camargo Scheibe, presidente da Abrange, né? Bacharel em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração Hospitalar, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Abrange, primeiro tesoureiro do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo, SINOG, primeiro vice-presidente da Associação Latino-Americana de Serviços Privados de Saúde, a ALAMI, ex-presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Paraná, a OPAR, 1984 a 1988, ex-presidente da Associação Latino-Americana de Serviços Privados de Saúde, a ALAMI, entre 2001, 2003 e 2013 a 2015. Está correto, Reinaldo? Tá certo, tá certo. Muito bom. Mais de 30 e poucos anos de Amil. Oi, bacana, que bacana. Bastante conhecimento para passar para a gente, com certeza. É para aprender, né? Se a gente aprende, troca ideias. Muito bom. Vou apresentar também agora a Camila Fogolin. Deixa eu pegar o currículo dela. Bom, a Camila é Camila Fogolin, diretora jurídica e compliance na ANAP, advogada formada em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, ITE, com mais de 15 anos de experiência obtida em escritórios de advocacia em empresas transnacionais como Alstom e GE. Formação acadêmica multidisciplinar e internacional com pós-graduação em Direito Criminal e Empresarial pela Escola Paulista de Magistratura, aperfeiçoamento em Public International Law na London School of Economics, LSE e MBA em Direito Empresarial pela FGV. Correto, Camila? Tá. Sim. Ótimo. Seja bem-vinda, Camila. Obrigado. Obrigada. Agora eu vou falar também sobre a Simone. Simone, seja bem-vinda. Simone Xavier, superintendente de Estratégia, Governança e Riscos da Central Nacional Unimed, especialista em gestão empresarial, pós-graduada em Engenharia da Informação e Redes de Computadores pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, MBA em Gestão de Empresas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, atuando há mais de 20 anos em gestão organizacional em empresas do segmento da saúde suplementar. Tem se dedicado ao estudo dos temas de gestão da estratégia, inovação, governança corporativa, gestão de projetos e desenvolvimento organizacional e de pessoas. Em 2007, como executiva na Unimed de Vitória, foi responsável pela implantação do Departamento de Gestão da Estratégia e teve seu projeto vencedor do Prêmio Hall of Fame for Executing Strategy, em 2007. Premiação organizada pelos criadores de metodologia BSC, Balanced Scorecard, professores de Harvard University. Atualmente responsável pelas áreas de estratégia, governança e riscos na Central Nacional Unimed. Seja bem-vindo, Simone. Seja bem-vinda. Obrigada. E agora, por fim, falar do nosso Luiz De Luca. Luiz De Luca, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, com atuação ativa na Comissão de Saúde e Comissão de Inovação, formado em Engenharia Elétrica pela FEI, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Marketing, mestre em Administração
de Empresas pela FGV, com extensão internacional na Universidade McGill, Montreal, Canadá. Há mais de 30 anos atua em instituições de saúde do país. Teve sua experiência profissional desenvolvida em empresas como Philips Medical System e GE Healthcare, assumindo uma posição global sediado em Milwaukee, nos Estados Unidos. Desde 2005, exerceu função de CEO em empresas de serviços médicos hospitalares, onde foi também diretor-geral do Hospital 9 de Julho por 5 anos. Trabalhou durante 5 anos como CEO do Hospital Samaritano de São Paulo, fez parte da transferência do mesmo para United Health Brasil e foi o CEO da Américas Serviços Médicos até o final de 2017. Membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, com atuação ativa na Comissão de Saúde e Comissão de Inovação. Atualmente tem desempenhado funções de conselheiro de empresas, Board of Directors e de Advisor de fundos de Private Equity para investimentos no setor da saúde. Tem participado de projetos de startups, inovação e transformação empresarial. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Amigo da Camila. Opa, ficou no mudo, Luiz. Eu falei, obrigado, sou amigo da Camila da GE. Ah, que legal. Passamos pelo logo, né, Camila? Muito bom, muito bom. Bom, agora eu vou passar aqui a bola para o Reinaldo. Reinaldo, fique à vontade. Só antes do Reinaldo assumir, vocês que estão com a apresentação comigo, vocês, na hora de fazer a apresentação, vocês podem me chamar aí que eu apresento para vocês, tá bom? Pode, eu vou chamar primeiro a Simone, pode ir organizando enquanto eu vou comentando aqui um comentário breve. A Simone vai se preparando, né, Simone? Bom dia, prazer estar aqui com vocês nessa troca de experiência, nessa live. Começamos o evento dando como principal painel, o primeiro painel, não o principal, mas o primeiro painel, a governança corporativa e compliance na saúde e a sustentabilidade das organizações. Demonstra a evolução e a importância do tema na saúde. Então, é por isso que eu convido vocês a transmitir os seus conhecimentos, vou convidar a Simone, depois a gente chamaria o De Luca para ficar no meio das duas moças, e a Camila faria a terceira palestra, ok? Simone, a tela é toda sua. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, De Luca, Camila também. Muito obrigada aí for Quality também, Rosângela e Marília, né, pelo convite. Muito honrada de estar aqui com vocês, compartilhando a experiência da Central Nacional também. E com certeza vamos aqui trocar bastante experiência para que a gente também possa crescer juntos aí nesse segmento da saúde que tanto precisa, né? Pedir para que o Rodrigo coloque, então, a apresentação, e eu vou fazer breves comentários aqui, tentando trazer um pouquinho do nosso dia a dia lá, e das iniciativas que nós estamos tendo, né, no sentido de ampliar a gestão do compliance, tornar o compliance cultura também da empresa, e estruturando cada dia mais, né, a governança da cooperativa. Então, vou começar aqui o conteúdo, mas é bem breve. Pode passar, por favor, Rodrigo? Isso, vou falar rapidamente um pouquinho dos números da Central Nacional, para vocês terem ideia da dimensão da empresa, um pouquinho da estrutura de governança, né, nossas experiências no compliance, e um case que para nós a gente usou como case, um assunto de case, né, que é a gestão de órteses, próteses e materiais especiais, né, para compartilhar com vocês aqui também. Pode passar, por favor, Rodrigo. Pode passar. A identidade corporativa da Central Nacional atual, né, tem como visão ser referência no mercado de saúde, suplementar e gerar valor para as sócias, né, a empresa tem 329 sócias hoje, que são as outras Unimed, nós pertencemos ao sistema Unimed, né, e que já tem 365 Unimedes no país todo, e dessas 328 são sócias da Central Nacional. O propósito da empresa é cuidar da saúde do cliente como operadora nacional do sistema Unimed, né, representando, fortalecendo, apoiando e integrando todo o sistema.
Nossos valores são a cooperação, a ética, o compromisso com os clientes, o respeito aos colaboradores, né, a inovação e a sustentabilidade do sistema. Pode passar, por favor, Rodrigo. É a maior operadora do sistema Unimed hoje, tem 1.693 colaboradores e 1.789.377 clientes, né, em todo o território nacional. São 322 sócias, e em 2020, né, como é que estão os nossos números, né, até agosto? 36 milhões de exames já realizados, né, quase 10 milhões de consultas também realizadas e 235 mil internações. E já temos esses números atualizados também, apesar da pandemia, né, a utilização dos clientes também, até por conta também da pandemia, engrossa aí esses números. Pode passar, por favor. Nós temos unidades em todo o território, assim, situadas em algumas regiões. Temos a matriz, a sede, né, em São Paulo, e temos unidade em Salvador. Além de Salvador, né, dentro da região da Bahia, temos em Santo Antônio de Jesus também, Ilhéus, Itabuna e Feira de Santana, Brasília, São Luís do Maranhão, né, e Manaus também, e dentro de São Paulo. Então, a gente está presente, né, em várias regiões do país, atuando nessas diversas peculiaridades do nosso país, que é imenso, né, e tratando também as suas regionalidades, o que para nós é um grande desafio, né, porque você tem que chegar com assistência, respeitando a peculiaridade de cada região, atendendo às necessidades de cada região, não fosse pela própria área da saúde, essa extensão da empresa por todas essas regiões já é de grande complexidade para o nosso negócio. Isso trazendo, né, para dentro da gestão da empresa, isso dá uma complexidade, mas também é muito gratificante, né, você estar nessas regiões, compartilhando com o público de cada região dessa e conseguindo atendê-los também, né, com excelência, com qualidade, que é o que a central procura estar, onde ela está presente, levar. Pode passar, por favor, Rodrigo. Nosso IDSS, ao longo dos anos, né, agora em 2019, né, ano passado, a gente atingiu a nota máxima do IDSS, estamos trabalhando para mantê-la, né, e aí atrás disso vem toda uma série de conquistas que a empresa também tem, isso é uma consequência, né, do que a empresa vem fazendo em termos também de gestão, e que aqui fica, então, representado com o aumento da nota, né, com o aumento desse índice. Pode passar, Rodrigo, por favor. Em relação à gestão e à qualidade na assistência, né, hoje a Central Nacional é certificada na RN 277, também na ISO 2015, também 9001 de 2015, na 31.000, né, também temos desde 2010 nosso relatório de sustentabilidade publicado no formato de GRI, né, e, na verdade, o que a gente busca não é apenas uma certificação, mas sim tudo que vem a reboque de uma certificação, né, o que isso traz para dentro da empresa. Então, a fim de assegurar transparência, né, e qualidade nesse cuidado assistencial, é o que a Central sempre busca. Nós estamos nos preparando, né, para 443, 452 também, tivemos até, inclusive, o auxílio da A4Quality, né, para fazer um diagnóstico no início desse ano, para entender os nossos gaps, para que a gente possa se candidatar a 452 a partir do ano que vem. Então, isso tudo, essas certificações nos trazem melhoria, né, e upgrade na nossa gestão, e acho que é isso que importa, não em si o título da certificação, mas tudo que ela traz de positivo para a organização. Pode passar, por favor. Esses aqui são os principais clientes hoje da carteira Central Nacional, grandes clientes que cada dia mais têm bastante noção do que quer de um prestador de serviço de saúde e o que faz a gente crescer também com esse desafio. É muito importante isso também, né? Com o crescimento e com essa movimentação do mercado grande, como a gente vem assistindo, antes já da pandemia, e a pandemia ainda acelerou esse processo, isso é muito bom, porque traz para a gente o crivo do cliente, né? Então, isso é importante para a gente também balizar e entender se as ações que a gente faz internamente estão sendo reconhecidas e estão gerando valor, né, para o cliente. Então, também a gente tem uma boa, vocês vão ver que já a gente tem um bom índice de satisfação desses clientes também. Por favor, pode passar. Cada 8 clientes, né, de cada 10 clientes, em cada 10 clientes estão satisfeitos com a Central Nacional. Isso é uma coisa que nos valida
em relação às ações que a gente vem tomando, e principalmente nos impulsiona, né, para que a gente consiga enfrentar cada vez mais esses desafios em prol, dessa satisfação. Então, acho que é importante a gente estar sempre entendendo o que o cliente quer da gente, e isso cada dia mais, né, muda, impulsiona as empresas. Estamos passando por esse momento difícil da pandemia, mas, como a gente fala, né, em toda dificuldade tem sempre as oportunidades também, e a gente tem assistido isso, muito, e a gente vem propondo alguns novos desafios também para a empresa, para que a gente consiga atender esses pleitos do cliente também, no sentido de superar a necessidade, e nesse momento, né, nesse ano principalmente, a gente viu que às vezes coisas mínimas eram muito, bem aceitas e muito bem-vindas, né, às vezes o básico é o que o cliente quer, o básico é a excelência para ele, e a gente fica às vezes lutando por tanta excelência, sendo que às vezes oferecer, o atendimento da forma com que ele quer, no momento que ele quer, já é o grau de excelência que ele busca, né. Então, pode passar, por favor, Rodrigo. E isso também nos trouxe esse ano, né, uma grande congratulação da Exame, e no último dia 19 de novembro, nós fomos aí, agraciados aí com a premiação de melhor empresa do setor de serviço de saúde, né, do Guia Melhores e Maiores da Exame esse ano. Isso, trouxe uma imensa felicidade para a Central Nacional Unimed, porque nos mostra, né, que nós estamos seguindo o caminho certo, a evolução da empresa nos anos. A Central, ela faz parte do guia desde 2004, e se a gente perceber a curva, né, de crescimento da Central Nacional, é bem satisfatória, tanto que chegamos aqui num ano de difícil, né, de difícil desempenho, de difícil, criatividade, né, nós estávamos pressionados aí por todos os lados, até por sermos empresa do segmento, e mesmo assim conseguimos mostrar valor ao mercado, a ponto também de sermos aí, então, agraciados com essa premiação. Foi muito interessante, e a empresa está bastante, feliz, né, com esse título e com esse ranking aí. Pode passar. Um pouquinho da nossa governança, para vocês entenderem como é que a gente se organiza. Por favor, Rodrigo, pode passar. Por sermos cooperativas, nós temos uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo de governança da empresa, né, e abaixo dessa Assembleia Geral, constituída pelas sócias, né, no nosso caso, sócias, no caso das singulares de primeiro grau, cooperativa, nós somos cooperativa de segundo grau, por isso nós temos as outras cooperativas como sócias. Nos casos das Unimedes regionais, que são cooperativas de primeiro grau, elas têm o médico cooperado como sócio, né, associado, e no nosso caso são as sócias, as demais Unimedes. Logo abaixo da Assembleia nós temos o nosso Conselho Fiscal, que vem o nosso Conselho de Administração também, que tem o Comitê de Governança, Riscos e Auditoria diretamente ligado ao Conselho, a Auditoria Interna também. Abaixo já temos a nossa Diretoria Executiva, seguido do Comitê de Ética e Compliance, que responde à Diretoria Executiva também. Comitê de Investimento e Comitê de Reajuste e Precificação são os comitês hoje ativos na governança. Pode passar, por favor. Nossa estrutura aqui, né, principalmente a estrutura que a gente traz a governança para dentro da nossa gestão de riscos também, como que hoje está desenhado, né? Hoje nós temos nosso conselho de administração respondendo aqui pela gestão do ambiente interno, a fixação dos objetivos também, e das informações de comunicação, né, de toda a governança para os demais órgãos de governança da empresa. Temos o nosso Comitê de Governança, Risco e Auditoria Interna também responsáveis por esses itens. Temos a nossa diretoria também, que faz parte aí desse tripé de informações e de estabelecimento do que é o nosso ambiente interno de gestão de riscos e também de governança. Nossa primeira linha de defesa aí, né, constitui aí com os objetivos 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dessa base aqui, desses pilares. Nossa segunda linha de defesa também construída aí com os itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né, dos termos e pilares aqui da governança e da gestão de riscos. E a nossa terceira linha de defesa, que é a auditoria interna também, responsável por monitorar todo o nosso modelo aqui de gestão anterior, ou seja, monitorar e notificar, né, principalmente a primeira e segunda linha de defesa.
A primeira linha de defesa ela é formada pelas áreas de negócio da empresa e áreas de suporte, e a segunda linha de defesa da empresa é pela área de processo, qualidade, riscos, controle, ética e compliance, segurança da informação e continuidade do negócio. Então, com esse modelo hoje, com esse frame de gestão, é que a gente faz toda a gestão de riscos, auditoria interna, e trazemos a governança para permear todo esse fluxo aqui de gestão. Hoje a gente tem sido bem sucedido nesse modelo. É lógico que é um modelo vivo, né? A gente tem sempre trazido à luz das exigências, né? Principalmente das certificações também, as melhorias que as certificações nos imputam, e a gente vem fazendo essas melhorias de forma contínua no nosso modelo de governança também, tá? Pode passar, por favor, Rodrigo. Em termos de compliance também, o que a gente vem fazendo? Pode passar. De forma geral, né, no nosso segmento, na saúde suplementar como um todo, a gente teve um certo retardo, né, para entrar nessa gestão de compliance. Apesar da nossa agência ter surgido em 2000, a gente vê que as RNs, né, as normativas mais incisivas sobre esse assunto, elas começam a chegar agora. E isso traz uma certa lentidão, né, um certo retardo no nosso segmento em se preocupar com esse tipo de tema. Mas não que isso nos dê, né, a prerrogativa de ficarmos aí usando isso como justificativa, de jeito nenhum. Então, apesar disso, a gente tem que, e como a Central vem fazendo também, tem feito até algumas exigências incluído, né, dentro da governança e dentro do modelo de gestão dela, algumas práticas que ainda nem exigidas são, mas como a gente entende ser boa prática, a gente já vem trazendo isso para dentro da nossa gestão. Essa linha do tempo aqui só mostra, né, que apesar de vários marcos na saúde em relação à nossa legislação, nosso segmento em si, apenas em 2000 a gente tem uma agência para regular o setor, e apenas em 2019 a gente começa a ter, né, mais incisivamente normativas que nos impulsione para a cultura e para o tema de compliance. Pode passar, por favor. E nós estamos construindo nossa governança e nesses 8 pilares, né, já fazendo nossa adesão também às obrigatoriedades da RN 443. Então, desde o ano passado, a empresa vem se modelando, na verdade, final de 2018 para 2019, a gente vem se remodelando, né, o modelo de gestão para termos a aderência a 443, hoje estruturado nesses 8 pilares que aqui mostro para vocês, né? Primeiro pilar que exige a governança, então toda a estruturação que a governança pede, em termos de estrutura, né, em termos de monitoramento também, continuidade de negócio, segurança da informação, governança da tecnologia da informação também, tudo que esse pilar requer, nós estamos estruturando dentro do modelo também de gestão. Gestão de riscos, trazendo toda a estrutura e competências de cada estrutura da empresa envolvido, refazendo nossa política de riscos também, entendendo ali, né, qual é o nosso apetite, nossa matriz de riscos, inventário de riscos da organização, e esse ano nos botou à prova, né, nos colocou à prova em relação a isso, quais eram as empresas que estavam mais bem estruturadas em relação a planos de continuidade. Nós testamos nossos planos de continuidade com a pandemia, então quem se encontrou com alguma coisa já formulada levou vantagem, né, e mesmo aqueles que viu fazer, porque plano de continuidade é aquele tipo de coisa que você usa, que você faz para nunca usar, né? Inclusive, quando você faz, você pensa que você nunca vai usar. Mas a pandemia foi uma situação que nos colocou à prova, colocou os nossos planos de continuidade à prova. Então, isso foi bastante importante também para a gente enxergar as melhorias necessárias, inclusive nisso, né? Controles internos, da mesma forma, estamos depurando, né, nossos controles internos também para adesão a 443. Integridade e compliance, um programa vivo. Cada dia a gente verifica mais as nossas necessidades de aprimorar nossas práticas. Nós temos nosso comitê também, que é bastante atuante na empresa hoje, a nossa diretoria, representantes do conselho de administração fazem parte desse comitê, código de conduta, canal de denúncias, due diligence de fornecedores, tudo isso faz parte do nosso programa de integridade e compliance também. Nossa auditoria interna independente também, nós temos a nossa auditoria interna e ela é terceirizada, não é própria, ela faz o report também para a área, mas preferimos ter uma auditoria interna terceirizada, e isso também trouxe um upgrade também para a empresa
em termos da cultura e do entendimento do papel dessa auditoria interna. Hoje a empresa vê esse trabalho, as áreas, né, principalmente, vê esse trabalho da auditoria interna como uma oportunidade de melhoria e de blindagem das suas áreas aos riscos. Então, mudou a cultura da empresa em relação a isso, porque quando você começa esse movimento das organizações, a gente sabe muito bem, não é bem visto, as áreas de negócio acham que é para burocratizar, mas à medida que a gente consegue implantar uma cultura em torno de governança, em torno de compliance, a gente vai vendo como que as próprias áreas de negócio mudam a sua visão, e logicamente, né, vai depender muito de como que essa ideia da auditoria interna também, ela é lançada e ela é compartilhada na empresa. Tratamento das informações, né, então, tanto em termos de governança, quanto em riscos, em controles internos, como que nós estamos tratando essas informações e treinando a empresa em termos desses modelos, normas e também procedimentos, essa é a parte mais burocrática da coisa, né, tudo tem que estar muito bem normatizado, os procedimentos têm que estar normatizados, mas é importante estar, né, numa hora de sermos colocados à prova como tivemos agora, é que a gente vê o quanto que isso é importante, né. E treinamento e comunicação de todo esse modelo, de todo esse frame de gestão, é a hora que a gente cria a cultura na empresa, é a hora que a gente incentiva e motiva a cultura em torno desses temas, né. Então, esse pilar é muito importante também para que a gente consiga mudar, às vezes, uma visão negativa de um modelo que muitas vezes as empresas, de forma equivocada, veem como, veio para burocratizar, veio para não deixar a gente ter livre acesso ao que a gente precisa fazer, ou livre forma de fazer. Não, a gente pode fazer sim, mas desde que a gente siga, né, nossas normas, nossos modelos, nossas regras internas, e isso não quer dizer que nós vamos tornar um negócio burocrático, mas nós vamos tornar um negócio sustentável, principalmente. Acho que é esse o nosso desafio, né, profissionais ligados a essa área. Acho que é muito por essa linha aí, de como comunicar isso para a empresa. Pode passar, por favor? Em relação especificamente ao nosso programa de integridade, nós seguimos os pilares, né, de prevenção, detecção e remediação, né, como as boas práticas mandam também. Nós temos um alto comprometimento da autogestão com esse programa, eles se envolvem diretamente, né, nosso conselho de administração, nossa diretoria, os comitês, todos são envolvidos no programa, políticas e diretrizes também bastante alinhadas, né, o que a empresa e que o programa pede, avaliação periódica dos riscos e dos controles, como eu falei anteriormente, né, a comunicação disso também é pauta permanente da central, com que esse tema, né, ele no plano de comunicação aos colaboradores, fornecedores, e pessoas, né, de relacionamento, e esse plano de comunicação sempre é permeado pelo programa de integridade também, ou seja, nós somos pauta, né, o ano inteiro desse programa. Conformidade de terceiros também é uma preocupação, né, e uma busca sempre nossa, e engajamento em ações coletivas também, né, como a gente vem fazendo nos últimos tempos também. Canal de denúncia, nós temos implantado também, monitoramento de riscos, enfim, cada item, cada tema desse é sustentado pelas ações e planos que a empresa vem melhorando a cada ano e aprimorando a cada ano para tornar esse programa efetivo, de fato efetivo, né, e não só para cumprir um protocolo, uma exigência, ou entender que estamos também cumprindo essa lacuna, não, mas é tirar o melhor proveito que um programa desse pode dar à organização. Pode passar, Rodrigo. Em relação ao canal de denúncias, né, o que nós vimos? Nosso canal ele foi implantado em 2018, né, operacionalizado também por uma empresa terceirizada, com experiência bastante, já em patamares aí de experiência e credencial muito boas, e tem selo de empresa proética, é uma empresa bastante renomada e que a gente que faz aí, nos apoia na gestão do canal de denúncia. O escopo do nosso canal, né, violação das políticas, normas, código de conduta, desvio de comportamento, ações de má-fé, né, violação de leis específicas, sendo trabalhistas, enfim, qualquer tipo de violação a leis, né, e os benefícios que a gente vê nessa operacionalização: apuração imparcial, sem conflito de interesses, né, já garante a confidencialidade do denunciante, torna um ambiente também mais ético, transparente, psicologicamente, né, gente, a gente vê, quando a gente começa nesse caminhar de implantar um canal de denúncia, há toda uma preocupação, né, por parte da empresa de como isso vai ser usado,
e, de certa forma, por parte de colaboradores, a gente percebe uma certa expectativa. Como é que vai ser? Vão ter isenção para apurar? Não vão? Né? Então, assim, acho que o dia a dia, a credibilidade de um instrumento desse, né, para um programa também de integridade é importantíssimo. A gente tem que cumprir todo o ritual que merece ser cumprido para dar credibilidade a esse tipo de canal, para que a gente possa avançar e ter dele também o melhor que ele pode dar, né? Então, assim, é dar voz realmente a quem precisa ter voz, sem retaliação, repor também direto ao Comitê de Ética e Compliance. Quando o público interno, principalmente, né, percebe que o canal está sendo gerido dessa forma, a confiança acontece e a coisa deslancha, né? Por favor, pode passar, Rodrigo. Simone, Tá bom, você está ok, indo para obrigada. 5 Vou minutos. acelerar aqui, já está também quase no final. Obrigado. Nosso canal aí, de janeiro a novembro, teve aí 314 protocolos abertos, dá uma média aí de 20 protocolos por mês, né? E essa média aqui de finalização. Nós temos, em média, 36 dias de apuração de cada protocolo aberto. É uma média boa para o mercado, em termos de benchmark, a gente vem acompanhando. Lógico que nossos esforços é sempre para reduzir essa média de dias de apuração. Entre o protocolo entrar no canal e a gente devolver uma resposta ao denunciante, né? Então, até isso também contribui demais com a credibilidade do canal. Por favor, Rodrigo, pode passar. Em termos de conformidade a terceiros também, né, de terceiros, a gente pratica due diligence reputacional em 2 etapas. Primeiro, uma etapa mais básica, onde a gente classifica apenas o nosso terceiro, nosso prestador de serviço ou fornecedor em apto ou inapto. Ele, estando apto, ele passa por uma segunda fase, que a gente chama de due diligence global, e aí sim, onde a gente classifica esse terceiro em riscos, né, baixo risco, médio risco ou alto risco, e aí a gente passa por uma análise mais aprofundada desse terceiro. Caso ele não passe nem na aptidão, né, da primeira fase, aí realmente ele não segue para a segunda. Pode passar, por favor, Rodrigo. E os nossos benefícios com a due diligence, a partir quando a gente começou a aplicar, né, a due diligence nos nossos terceiros, foi a aderência às melhores práticas de governança, anuência também, né, às leis e normas, proteção da imagem da empresa, mitigação de riscos que impactam a reputação também do negócio, promoção da transparência e, principalmente, padronização e qualificação dos fornecedores da empresa também. Aqui eu trago, por último, só para compartilhar com vocês também, como é que foi a nossa primeira experiência também, a aplicação, né, dessa avaliação de conformidade de fornecedores. O segmento que nós, primeiramente, trabalhamos foi o segmento de OPME, porque por terem fornecedores críticos ao negócio, né, e nosso primeiro resultado de avaliação aqui foi esse, né? Nós tivemos 51% do nosso portfólio de fornecedores com risco baixo, né, depois de passado pela nossa due diligence, 21% em médio e também 27% em alto risco. E aí, a partir dessas avaliações, a gente gera os planos de ação para mitigação dos riscos e vamos acompanhando, né, a execução e a eficácia desses planos de ação. Caso, no decorrer desse plano de ação da execução, não haja sucesso, aí sim, né, há um rompimento de relação de vínculo com esse fornecedor, ou se a gente não consegue também, da parte dele, adesão aos planos, né. Então, essa foi a nossa prática também, a primeira, né, no caso, hoje a gente já avançou para outros segmentos, mas foi a primeira prática que a gente teve em aplicar a conformidade com terceiros também, em relação à due diligence. Então, trouxe aqui para compartilhar com vocês. Era um pouquinho disso que eu queria contar, um pouco da experiência da CNU aqui para vocês, no que tange a governança e compliance, para que a gente pudesse também compartilhar o que nós estamos fazendo e aprender aqui um pouco mais com vocês também. Obrigada. Obrigado, Simone. Agora vamos passar a palavra para o doutor Luiz De Luca. A tela é toda sua. Obrigado aí nos permitir conhecer mais um pouco. Bom, vamos lá, Charme. Prazer estar aqui com vocês. Eu pediria também para o pessoal de apoio colocar na nossa apresentação. A Simone foi ótima, porque ela já deu um pano de fundo na estrutura que eu vou estar apresentando. Eu tenho certeza que a Camila fecha com essas informações. Então, estar no meio, Chave, foi ótimo, né? Está protegido. Por favor, aguardando aqui a apresentação.
Vamos lá. O nosso tema, né, compliance, né, governança e compliance. Eu gostaria até de começar a falar um pouquinho, né, da estrutura de governança. O próximo, por favor. É geral, mas eu acho que sempre é bom a gente retomar um pouquinho o que significa, né, a governança corporativa. Né, ele é um sistema, né, nós vamos perceber aqui pelo desenho, ele é um sistema, onde que realmente as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas. Nós vimos aí pelo exemplo da CNU, né, como ela é montada em relação às suas estruturas, né, as boas práticas, né, como a própria CNU está colocando, ela converte em recomendações objetivas e ela tem o objetivo, né, de alinhar os interesses, né, entre as partes, principalmente as partes societárias, né, e, obviamente, o controle da gestão, e agora com a moda, né, mas muito importante, do ESG, que é o ambiente, a sociedade e a governança, olhar o aspecto da sociedade. Né? Eu vou trazer um pouquinho, né, não de maneira escrita, mas eu vou verbalizar muito o que significa a sociedade no contexto da saúde, porque é a nossa maior área de interação. Né? As instituições de saúde, né, no prover assistência à saúde, a relação da sociedade é muito grande. Por isso, a importância da relação, obviamente, dos seus sócios, né, e, obviamente, também com as suas estruturas envolvidas. E qual é o objetivo? Né? É preservar o valor da organização, né, e contribuindo para a sua longevidade. Próximo, por favor. Nós temos aqui os 4 princípios básicos, a gente pode realmente mudar algumas coisas, mas o próprio, né, conceito que isso está nos melhores práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do IBGC. Eu vou trazer pontos que são extremamente críticos para o setor da saúde. Uma das maiores dificuldades do setor da saúde é o primeiro item, transparência. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, sem transparência não tem governança, porque ele é um princípio, né? E a gente sabe dessas dificuldades. Então, como a gente vai, né, fazer a gestão e o controle da transparência? Né? A equidade é a relação entre os sócios, prestação de contas e a responsabilidade corporativa. E olha que interessante, esses princípios são antigos, ele traz aqui novamente, né, as considerações de ordem social e ambiental. Então, não dá mais para você falar de governança, você falar de uma instituição e não o seu relacionamento com a sociedade e com o ambiente. Estrutura de saúde, claro, a gente produz lixo contaminante, tem a indústria muito grande em termos das indústrias de fabricação de materiais, medicamentos, mas a prestação de serviço também tem esse ponto ambiental. Agora, eu sempre coloco que o vínculo maior, ele está ligado ao social. Próximo, por favor. Eu gosto muito a gente chama ou pirâmide invertida, ou modelo da ampulheta. A gente separa com 2 estruturas. A primeira estrutura, que é o triângulo de baixo, é o ambiente da gestão. E as pessoas confundem governança com gestão. Né? É claro que a governança, ela olha a gestão, ela vai em alguns pontos de monitorar a gestão, mas a gente sempre faz uma prática que a gente fala assim, a gente cheira, né, mas não põe a mão, a gente fala, né, nose in, hands out. Né? Se a gente entrar na gestão, eu perdi a governança, né, porque eu estou substituindo o órgão gestor. Nós temos aqui os ambientes da governança, então você tem, né, os princípios da transparência, equidade, e quando você vai na gestão, eu tenho planejamento, eu tenho organização, né, a implementação da estratégia, né, os controles próprios das instituições. Nós já vimos aqui as estruturas que nós temos aqui, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, auditorias, etc. Próximo. E aqui tem as coisas boas, né? Primeiro ponto, né, que a gente coloca, importância e benefícios da governança. Né? Mais uma vez, a transparência, né? Obviamente, ajudar a tomada de decisão estratégica, tem a parte de monitorar a gestão, né? Avaliar riscos. Quando eu olho a governança, eu não vou entrar no detalhe que é o nosso quadradinho, este é o papel dela, da perenidade, a sustentabilidade, e o nosso ponto que nós vamos estar discutindo está muito ligado a compliance. E compliance, o que é compliance? Né? Compliance o que significa estar com conformidade, né? É um termo em inglês de estar com os processos de forma conforme.
conforme com o quê? Né? Então, você tem conforme com a estrutura societária, conforme com a sua estrutura, né, organizacional, conforme com a sua estrutura legal, tributária, né, tudo ligado às suas obrigações. Legal no ponto de vista estar conforme, estar ok com as suas relações, com as suas, se você é um prestador de serviço, com a sua operadora, que é a tua cliente, né, com o seu médico, que em relação a determinados processos, ao seu paciente. Então, esse conceito de compliance, ele é muito generalista, mas se a estrutura de governança não entender como colocar os seus sistemas de maneira efetiva, o compliance se torna, quer dizer, o não conforme é muito fácil de acontecer. E por que é muito fácil de acontecer o não conforme? Próximo slide, por favor. Porque tem relações que estão muito ligadas a processos de família, né? Você tem situações de conselho, né? Eu vou falar uma coisa, assim, imagine uma instituição que ela só tem conselhos médicos, não tem diversidade, né? Então, assim, é dificuldade. O dilema, né? Não vou criar um conflito com a minha amiga Simone. Um dos dilemas das cooperativas médicas é exatamente como que eles podem colocar no seu corpo, né, de conselho um não médico. Eles não podem, porque, né, dentro do cooperativismo você tem que ser um médico para ser cooperado. Então, assim, tem discussões dentro dos sistemas cooperativistas em geral, né, o que deve ser feito. Dá para ter sistemas híbridos, você mudar a diversidade de conselho, para ter diversidade de opiniões, de visões, buscando novas visões em relação a novos modelos, principalmente no processo de transformação, né? Interferências de sócios no conselho e na gestão. Na área da saúde, essa é a coisa mais comum, né? Você pega aí eu vou sair do sistema cooperativo, o sistema geral de saúde. As instituições de saúde, elas foram montadas através de médicos. Ela começou, né? O Chab trouxe uma história dos 35 anos dele de Amil. Como é que começou a Amil? Um grupo de médicos, né? Começaram um grupo de médicos, amigos, começaram a fazer a atividade e eles foram se juntando e foram fazendo, começaram aí com uma unidade de prestação de serviço e olha que virou uma das maiores operadoras do Brasil. Isso tem na área hospitalar da mesma forma, né? 2 médicos montam um consultório, uma clínica, policlínica, sobe um andar, daqui a pouco tem 20 andares e pronto, virou um grupo hospitalar, né? Nós estamos vendo recentemente, né, o fervor do momento do IPO de uma rede hospitalar, cujo fundador é um médico, né? Então, se você olha este conceito, o setor de saúde tem tudo para trazer problemas de conformidade, não porque eles não querem, por uma relação de partes relacionadas. Se você não tem essa blindagem do sistema, né, uma governança forte, obviamente que o sistema fica frágil. E as fragilidades propiciam situações de não estar conforme. Próximo, por favor. E quando eu traço esse ambiente da saúde, a complexidade dele, os entes, a gente tem oportunidade de não estar conforme em todas as esferas, né? É um sistema que você tem a parte dos fornecedores, olha toda essa cadeia, né, que envolve, né, o setor, né? Então você tem, obviamente, uma empresa que fornece plano de saúde, o funcionário, ele vira um paciente, né? Aí qual é a correlação que ele tem com a operadora, como que ele escolhe um prestador, com o médico que atende. E hoje a gente está discutindo uma mudança, não na governança, mas no sistema da saúde, com a introdução dos digitais. Isso pode ajudar. Então, quando a governança vai ficar forte, mais forte e muito mais, não controladora, mas olhando processos de conformidade, quando você consegue fechar mais o sistema. E o digital permite mais isso. Então, você tem sistemas de informação, né, sistemas de controles, né, do que está acontecendo, sistemas de autorizações, né, quem trabalha em operadora sabe a dificuldade que é em termos do prestador, de fraude, né, do hospital é a mesma coisa. Estamos discutindo blockchain na saúde exatamente para os sistemas terem mais uma codificação de
de poder ser mais rápido e mais confiável. Próximo, por favor. E aí que eu falei, né? Os conflitos têm tudo quanto é aderente, tudo quanto é ponta. Próximo, e aquilo que eu já trouxe anteriormente. E no setor da saúde, não muito diferente, você tem um profissional com 2 chapéus, né? Ele é gestor, ele é médico, às vezes ele é gestor, médico e dono. Então, se a estrutura ela não é bem montada, esse chapéu, assim, qual o chapéu que vai falar? Qual que é o chapéu que é melhor? Não tem chapéu que fala e chapéu que é o melhor. Tem as funções e as estruturas da governança estão aí exatamente para garantir as conformidades. Por isso a importância, né, de você ter profissionais não médicos. Eu fui CEO de hospital, né, desde 2005, né? Eu fui 17 anos, eu vendia tecnologia, Philips e GE, que GE foi minha última casa, depois eu fui para prestação de serviço. O pessoal brinca, fala que eu fiz muita maldade quando eu vendia, depois eu tinha que pagar todos os equipamentos que eu vendia. Então, por isso que eu virei CEO de hospital. Agora, se pergunta assim, pô, você é médico? Não, sou engenheiro. Como é que um engenheiro pode ser CEO de hospital? Vou personalizar um pouquinho a minha relação aí com o Dr. Chaib. Nós tivemos uma relação empresarial que o nosso acionista, né, o Edson Bueno, ele teve uma situação de todos os diretores dos hospitais dele eram médicos, até o momento que ele comprou o Hospital 9 de Julho. E aí entrou um engenheiro, né, como CEO do hospital dele. E foi um processo de mudança. E no final, né, na empresa que ele, né, depois da saída dele da Mil, não como acionista, a Ímpar foi gerida por um engenheiro. Então, acho que essas são as mudanças que a gente tem que olhar dos papéis das organizações e as estruturas de governança para evitar exatamente esses possíveis conflitos. Próximo. E aí, obviamente, que no sistema de saúde você tem todas as estruturas, né? São os que a gente chama de poderes paralelos, são as direções administrativas, né? Os médicos corpo clínicos, médicos na direção, né? Enfermagem, a gente sempre brinca que o maior, né? O maior exército de uma organização de saúde, a gente brinca assim, que as mulheres, não porque não tem um homem, mas são as mulheres de branco, né? São elas que dominam, principalmente na prestação de serviço hospitalar, né? Aí você fala assim, e o que tem a ver com isso? Aquela área é um poder paralelo e autônomo. Se você não tem uma boa governança e uma boa gestão, problemas de conformidades acontecem. Próximo. E tem um cenário que eu gosto muito de trazer aqui, que é o papel da governança corporativa, né, onde a gente olha o negócio, a gestão. Né, a palestra do professor Gonzalo foi muito interessante, na hora que ele colocou, né, assim, quando uma instituição faz a sua gestão baseada em orçamento. Ele fala assim que é importante ter o orçamento. Ele acha que não é tudo, e eu concordo com ele, orçamento não é tudo. Você tem que ter as suas referências e os seus limites. E aí você tem o lado... A palavra governança aqui é uma discussão, ela é muito ligada muito no IHC, mas minha opinião é o seguinte, pode se chamar governança quando eu tenho um elo direto com a estrutura de conselho. Se ela não está ligada a uma estrutura de conselho, não é governança, é uma gestão clínica. Não menos importante, né? Mas aqui, quando a gente olha, né, o negócio, a gestão, e olha a gestão clínica, que eu acho que isso é importante, e como nós estamos falando de um ambiente de qualidade, e os processos de acreditações olham os governos na relação da segurança, olham os governos em relação à qualidade, olham os governos em relação à sua estratégia, em seus modelos assistenciais. Então, neste ponto, que eu acho que é importante a gente estar somando e não estar dividindo e convergindo. Próximo, por favor. Tem que trazer a convergência da assistência, né, com o recurso. Ele não diverge, ele converge. O Gonzalo falou isso. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não tenho recurso. Então, eu acho que esse é o grande desenho do sistema. Seja pelo sistema financiador, público ou privado. Eu gosto muito de trazer isso na esfera pública também, porque ela é extremamente relevante, porque ela atende a maior massa da população. E se a gente for olhar o problema do sistema público, tem um problema de governança,
Então, a deficiência nem sempre é recurso, mas muitas vezes é gestão e governança, né? Que eu acho que isso são mecanismos que poderiam melhorar, né? Embora eu também sou um defensor do sistema público e acho que a melhor combinação seria uma relação público e privado. E aí seria a combinação perfeita. Você ter a saúde suplementar e a pública convergendo nos ambientes, tanto de hospitais públicos e hospitais privados. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar, né, para fazer uma reflexão importante, né, de como a gente quer atuar com esse sistema de governança e gestão. Próximo. E aqui traz os pontos interessantes, né? A ANAP, é aí que eu falei do UFC, ele traz o conceito da governança clínica, que eu acho que é um ponto interessante, né? Eu acho que aí a Camila vai tentar esboçar um pouquinho, não vou tirar muito do conteúdo dela, mas que é que a gente fala um pouquinho da qualidade clínica, né? O accountable, que eu falei que é um dos princípios da governança, responsabilidade corporativa, as boas práticas, como é que eu monitoro as boas práticas? Quando o Gonçalo falou de recursos, exatamente, ele falou dos planos terapêuticos, como é que eu faço controle de planos terapêuticos, em qual estrutura eu vou administrar a gestão dos planos terapêuticos. Então, são essas considerações que a gente tem que trabalhar. Liderança, a ética, eu acho que ética, ela não é uma situação, né, que se fala, ela se pratica, né? O valor, para mim, ética são princípios. Às vezes tem gente que coloca a ética como valor, né? A ética está como princípio. Os direitos, não só do paciente, mas os direitos, né, do paciente, da sociedade, do que ele é ecossistema. Aí tem os indicadores de qualidade, segurança, já falei um pouquinho sobre isso. Próximo. Estou terminando. De Luca, 5 minutinhos, De Luca. Próximo, por favor. Obrigado. Aqui é isso de uma maneira mais gráfica, né, onde eu trabalho a gestão clínica com tudo que nós colocamos, as práticas essenciais, diretrizes, protocolos, né, gestão da equipe, custo-efetividade. Então, sumarizando aquilo. Próximo. Tem 2 slides para nós terminarmos aqui. Este é um ponto que é crucial, né, que são, né, o que dá as não conformidades. Então, o que nós temos hoje, né, dentro do sistema de saúde? Uma dificuldade de conflito de agência. A própria agência para fazer, o custo para você ter um sistema desse, para você gerenciar isso. Assimetrias de direitos e de informação, né? Os interesses, né, dos equilíbrios entre as partes interessadas, e nós temos forças de controles fracas. Então, assim, a gente tem um ambiente extremamente favorável para que as coisas sejam não conformes, com exceção daquelas instituições que se estruturam pagando isso. Então, maior custo, porque você tem estruturas mais fortes, maior transparência, sistemas automatizados, né, controles, né? A Simone colocou sistemas de controles super, né? Você vê o modelo deles que eles têm, interessantíssimo. Não estou aqui também com nenhum viés, mas é só perceber o que está acontecendo na CNU nos últimos anos. E ela falou mesmo que se a evolução, né, ela é provavelmente nos últimos anos de todo o processo. Então, eu acho que isso traz, as pessoas que têm medo da governança, a governança traz, né, apesar dessas dificuldades de implantação, de custos, de mudanças comportamentais, ela traz esse benefício, né? E ele traz o benefício de poder minimizar, né, os eventos não conformes. E o último slide, né, que é uma coisa que a gente tem que entender, né? Os conflitos de interesse vão existir sempre porque é uma característica de pessoas, né? Eu sempre falo que o maior dilema da governança corporativa chama-se dimensão humana, né? A dimensão humana, e no nosso sistema ela é muito complexo por essas miscigenações de papéis e posições. Portanto, as forças de controle têm que ser maiores, né? Não pode ser modelos com forças e elos fracos, senão não vai se praticar uma boa governança. E a boa governança, ela tende a fazer esta estruturação, às vezes tem suas falhas, eu não estou falando que todas as estruturas com governança não falham, mas se falham, a gente tem que ter mecanismos de aprender com elas. Era isso, próximo slide. Muito obrigado e aguardo aí o nosso debate.
Está em mudo, Chaib. Liberando o som aqui. Vamos passar a palavra para a Camila, para a gente continuar aí. Ó. Muito interessante. Obrigada, Reinaldo. Bom, depois da aula da Simone e do De Luca, o que é ótimo a gente falar por último, porque não sobra muita coisa para a gente e a gente aprende muito, né? Então, eu vou ser breve. Eu tinha preparado, na verdade, 2 slides só com bullet points mesmo. Porque eu até comentei com a Marisa que minha intenção era mais um bate-papo, que como eu ia ficar para o final, era só fechar mesmo, porque eu tinha certeza que ia ser uma aula, o que eu ia ouvir de vocês. Primeiro, queria agradecer, é uma alegria estar com vocês nessa manhã para conversar a respeito de um assunto que eu tenho particular apreço e cujo reconhecimento da importância hoje é unânime, o que não acontecia até pouco tempo, né? Uma vez que o compliance de fato ganhou voga com o advento da Lei 12.846 de 2013, né? A Lei Anticorrupção, bem recente. E aliado ao fator legislativo, infelizmente, o que trouxe essa voga foram os escândalos éticos e políticos aí pelos quais o Brasil passa até hoje. Então, antes de eu compartilhar um pouco que eu sei do muito que há para se aprender sobre esse universo que é a governança e o compliance, eu quero agradecer a simpaticíssima Marília da A4Quality, pelo gentil convite para participar desse renomado evento da BPS 2020, Boas Práticas em Saúde, que está na 4ª edição, a Marisa Lameira, também da A4Quality, pela organização, aos colegas que estão dividindo aqui o painel comigo, já apresentados, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, que são um seleto público do setor da saúde, que há um ano me recebeu tão bem e que conta com pessoas muitíssimo competentes e generosas, com quem eu venho aprendendo muito. Bom, como eu mencionei, eu venho de um outro setor de infraestrutura e energias renováveis, e tendo sempre trabalhado em multinacionais, e digo venho porque eu ainda não sinto que eu cheguei. Afinal, eu ingressei na ANAP em dezembro do ano passado, e em março nós fomos todos atropelados aí pela pandemia, e adotamos o teletrabalho, enfim. E com o teletrabalho, de repente, a nossa rotina mudou, nossos acessos, conexões, relações mudaram, e nós levamos a empresa para dentro da nossa casa, fomos para dentro da casa das pessoas, e mais recentemente algumas empresas retornaram alguns dias por semana presencialmente, muitas desconheciam o home office até então, e foram obrigadas a adotá-los, como é o caso da ANAP, e assim seguimos dentro da casa das pessoas, dos hospitais, das operadoras, das empresas, né? E a minha percepção é que mesmo as empresas que já tinham uma cultura de governança e compliance consolidadas, tiveram que rever essas políticas, os processos, documentos, porque tudo estava previsto e adequado para funcionar de acordo com as CNTPs, né? Ou seja, sob as condições normais de temperatura e pressão, dentro de um universo minimamente controlado. Mas nós fomos expostos pela primeira vez aqui no Brasil a uma situação fortuita sem precedentes, e de proporção global, uma pandemia, e somado a isso ainda tivemos a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados em meados de setembro, se eu não me engano, dia 18, se não me falha a memória. Mas eu estou dizendo tudo isso para vocês por quê? Exatamente para compartilhar minha percepção sobre governança e compliance na saúde, que é um setor relativamente novo para mim. Comparando o setor da saúde com o setor do qual eu venho, e que é impossível não comparar, especialmente considerando que a minha movimentação foi recente e para um setor tão diverso, e tendo sido assolada aí por tamanha adversidade, eu pude notar que o fato das empresas nas quais eu trabalhei serem multinacionais facilita que as filiais nacionais sejam cascateadas com a cultura da matriz. As empresas multinacionais, elas implementam de forma tropicalizada seus programas de compliance, de governança, ou seja,
elas apenas adequam o que já existe lá fora para a cultura local. E que, queira ou não, essas empresas elas já têm uma cultura sedimentada lá fora, né? E que no Brasil é mais recente. A gente vem falando de compliance, de fato, de 8 anos para cá, apesar de terem leis mais antigas, é um assunto muito novo para a gente. E então elas adaptam o código de ética, de conduta, as políticas, né, para as condições que a gente tem aqui. Então, política de gift, de dress code, quando existentes, enfim, ao que a gente necessita aqui. E o que mais for necessário. Já no setor da saúde, e aqui eu falo especificamente dos hospitais, que é a área que eu estou, como ele foi recentemente aberto a capital estrangeiro, né, no governo Dilma, e ainda há muita dificuldade de investimento, né, de capital estrangeiro, eu sinto ainda muita resistência, enfim, por questões políticas, não que não haja dinheiro para investimento, mas por questões burocráticas e políticas, enfim. Essa troca de experiência internacional ainda é muito incipiente. E queira ou não, a cultura de governança e compliance no exterior é mais antiga que a nossa, e essa comparação nós podemos fazer quando falamos, por exemplo, de multinacionais farmacêuticas, né? Então, essa cultura de compliance, ela torna a empresa uma empresa mais... essa transparência e toda essa seguridade que a governança e o compliance transparecem para quando a gente faz negócios, assina contratos, ela traz uma segurança que é inegável. E em todos os setores, seja de hospitais, operadoras, farmacêuticas, laboratórios, e essa transparência, essa gestão, esse controle, assim, você saber que a empresa tem controles internos, ela está imbuída da sua administração, com uma hierarquia clara, com processos claros, com responsabilidades claras, isso traz segurança, né, para todos os stakeholders. Então, salvo os hospitais maiores, com estrutura e hierarquia bem definidas, com papéis e responsabilidades claras, conselho de administração, órgãos diretivos, políticas e regras tratadas com transparência e publicidade, os demais, quando possuem um jurídico interno, eles estão buscando estruturar a área de compliance ainda. E há aqueles ainda que terceirizam o jurídico. Mesmo em empresas maiores, multinacionais, enfim, o jurídico muitas vezes é visto como despesa, né? A gente ainda é uma cultura que a gente vem mudando, né? De sermos procurados, é uma mentalidade que a gente vem construindo de sermos procurados no antes, né? Uma cultura preventiva que a gente ainda não tem tanto. Lá fora se procura, o jurídico ele é consultado previamente para se evitar problemas, né? E aqui muitas vezes ainda se tem a cultura de procurar o jurídico depois, quando o problema já está instalado, né? Então, quando se procura previamente, se evita muito o jurídico, o jurídico, o compliance, a governança, ela é investimento, né? Porque você não vai ter problema, você não vai ter gasto, você não vai ter desvalorização de imagem diante de um escândalo que pode afetar uma empresa e muitas vezes sem, como é o caso, por exemplo, da Odebrecht, né? Um escândalo que sem precedente aí, Petrobras, que teve o seu nome imaculado aí, e tantas outras que a gente pode citar de tempos para cá, depois de investigações, enfim. Outra questão que é muito comum é tratar compliance e governança como se fossem a mesma coisa. Muitas vezes são utilizadas como sinônimo. Então, eu acho importante frisar que não tem o mesmo significado, né? Apesar de serem complementares. Então, vou pedir para colocar o slide aí
rapidinho, porque eu fiz pretensiosamente, eu criei uma fórmula aí para intitular esse template. Não sei se tem como exibir. É bem simples, pode passar para o próximo. Eu fiz a fórmulazinha ali a fim de ilustrar que essas expressões elas se somam e são imprescindíveis para o sucesso de qualquer instituição, seja hospitais, operadoras, farmacêuticas, laboratórios, de modo que a governança mais compliance ela é igual à saúde. E aqui eu faço um trocadilho, não só saúde de quem mais nos interessa no setor, que é o paciente, mas a saúde da própria instituição. Assim, para evitar os equívocos comuns, eu coloquei para os senhores a diferença do que é governança e compliance, que eu acredito que todos saibamos, mas é sempre bom relembrar que governança, e essa não é uma definição minha, é uma definição do respeitadíssimo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. E enquanto que compliance, a palavra compliance do inglês to comply, é um verbo que significa estar de acordo ou em conformidade às regras, o que explica grande parte do conceito da palavra. O significado da palavra compliance, em suma, tem relação com a conduta da empresa e sua adequação às leis, às normas dos órgãos de regulamentação, diretrizes e processos éticos, política, etc. Então, assim, a governança corporativa, ela mostra a direção que uma empresa deve seguir para alcançar os resultados esperados em compliance com as leis e normas regulamentadoras. Havendo governança corporativa, o compliance o hospital, a instituição, ela estará segura de que os seus interesses, daqueles a quem ela representa e daqueles a quem ela atende, estarão pautados na ética, na legalidade, na transparência. Acontece que muitas instituições, felizmente eu não tenho essa percepção quanto aos nossos associados, mas vi alguns no setor que trabalhei antes, de prestadores de serviço, como eu disse, enxergam que governança e compliance são dispendiosos, enfim, enquanto que, na verdade, se trata de fato, um investimento, pois investir na prevenção. As empresas dependem das pessoas para conduzir os seus processos, né? E é imprescindível que haja disseminação da cultura da empresa, conscientização, treinamento, monitoramento dos processos, para minimizar os riscos e impactos das ações dessas pessoas. E é nesse sentido que a governança e o compliance agem. Um programa de governança e compliance ativos, por favor, pode passar para a próxima. Um bom programa de governança e compliance, eles podem evitar escândalos e conflitos. Hoje em dia, são comuns as notícias de empresas envolvidas em escândalo de corrupção ou falhas nos processos, né? Agora, com a recém-saída da LGPD, a gente já tem ouvido, dia sim, dia não, na mídia, né? Vazamentos de informações, e por isso surgiram os primeiros códigos de governança corporativa, que buscavam garantir a manutenção das boas práticas de gestão e garantir o valor da marca. A gente consegue valorizar a imagem da empresa, uma boa governança atrelada ao compliance é capaz de proteger e valorizar a imagem da empresa por meio da ética, da promoção dos bons valores corporativos. Uma empresa que não presta contas, que não tem transparência, ela está envolvida em problemas e não se mostra confiável, né? Ela tem a sua imagem ferida perante o seu público interno e externo. A governança corporativa, ela garante que a organização ela siga num caminho oposto, ela se mostra confiável perante os seus stakeholders, perante a sociedade.
com isso, ela atrai investidores. As empresas de funcionamento duvidoso, de reputação ruim, elas não atraem investimento. Pelo contrário, fica difícil ganhar a confiança dos investidores depois de protagonizar problemas de gestão. Então, fortalecer a governança cooperativa é uma forma de garantir que a empresa se manterá longe desses problemas. Aumenta o valor de mercado da empresa. Investir em governança cooperativa aumenta a competitividade de uma empresa. Esse ponto é uma consequência dos pontos anteriores, inclusive, né? Porque investir na governança, no compliance, ela blinda a imagem da empresa, ajuda nessa atração de investidores, em evitar escândalos, a reter os talentos dentro da empresa. E esses benefícios eles podem ser sentidos no valor da marca, na percepção da sociedade, e se reflete indubitavelmente no balanço financeiro no final. Então, assim, há muito a se trabalhar, a dialogar, para desmistificar e disseminar, através da comunicação simples, direta, de bate-papos como esse que a gente está tendo, o que é uma cultura da governança, e de fato é cultura, porque é mudança de mindset, do que de fato é governança e compliance, e esse tem que ser um compromisso individual de cada instituição, atraindo toda a empresa, desde a alta liderança, para que se reveja o mindset, desde a cultura, o posicionamento, e que haja comprometimento, e se readequem comportamentos em conformidade com a ética, com a lei, com a transparência, revejam processos, procedimentos, e para que a gente trabalhe e assim possamos impactar positivamente as pessoas dentro, e cascateie isso para o setor, tornando as relações e a sociedade melhores. É isso que eu acredito e é para isso que eu trabalho. Bom, é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Camila. Eu vou, antes de passar algumas perguntas que nós recebemos, franquear a palavra a vocês. Eu não sei se a Simone ou depois o De Luca quer comentar alguma coisa em cima do que ouviu ou perguntar para os demais participantes alguma coisa. Não, eu Simone. queria agradecer aí, né, tudo que o De Luca também trouxe, muito importante. A CNU também faz parte, associado do IBGC, a gente está sempre tentando, né, buscar lá inspiração, né, com tudo que a gente vê lá da melhor forma de fazer para trazer para a estrutura. Não é uma situação fácil mesmo, como o De Luca mencionou. Nós fazemos parte de um sistema onde a liderança, onde a gestão realmente é médica, e por impossibilidade, inclusive, da lei das cooperativas, né, a gente não pode ter a figura do conselheiro independente nos conselhos. Na verdade, assim, o que a gente tenta, né, trabalhar é o conselheiro. A gente tem conselheiro, sim, mas o problema é o direito a voto, que a lei veta, a lei das cooperativas, né? Então, a gente mantém pessoas de fora, mantém conselheiros, sim, mas essa independência em relação à deliberação é que a lei das cooperativas, ela ainda veta. E que é uma coisa que a gente precisa realmente de mudar. Mas, assim, quando a gente coloca na linha do tempo, a evolução que as cooperativas estão tendo, né? A gente vê aí, principalmente, não vou falar nem das maiores, porque as menores também têm evoluído muito. Acho que a vontade, como a gente falou, a vontade do fazer, né, e o compromisso de ser transparente, de ter a transparência, a equidade, são princípios do cooperativismo. Então, eu acho que isso aí ajuda muito também e inspira, principalmente, as cooperativas também, com liderança renovada, com liderança de cabeças mais abertas a buscarem isso, tá? Então, assim, a gente vê uma evolução muito grande no sistema Unimed, mesmo com esse tipo de restrição ainda. Mas
a CNU é um exemplo, né, disso nos últimos anos, como vem crescendo em relação a essa força de governança. Então, apesar das dificuldades que existem mesmo, não tem como, a gente precisa de vencer e aprimorar cada vez mais governança, gestão de compliance, tudo De isso. Luca, quer comentar um? Não, eu concordo com a Simone, eu acho que o cooperativismo ele é muito mal compreendido. A gente vai ver uma nova onda agora, né, que a gente está falando do cooperativismo digital, né, onde empresas estão se juntando, né, então as pessoas montam uma cooperativa dentro do processo de desenvolvedores. É um modelo interessante, eu acho que precisaria ter uma reformulação, talvez, de lei aí para ter modelos um pouquinho mais aderentes às novas práticas, mas ele é muito importante e eu tenho visto muito no setor de tecnologia o crescimento dos sistemas cooperativos. A gente chama isso de cooperativismo digital. Então, acho que é uma boa oportunidade de ter uma governanças que sejam também mais modernas, né? Perfis de conselheiros mais modernos, numa nova economia que a gente está vivendo. A gente tem que ter também esse lado de adaptabilidade. Camila, quer comentar entre o que foi dito? Eu concordo, eu acho que, na verdade, está se redesenhando a governança, né? Diante das necessidades dos setores se conversarem eu acho que é uma nova fase do setor, pelo que eu venho conversando tanto com operadoras, tanto com a indústria, há necessidade de um alinhamento, e então acho que é um novo perfil que vem se desenhando. Simone, tem eu estou recebendo perguntas aqui, como você falou do tamanho da CNU e da diversidade dos sócios, qual é a importância da auditoria interna nos resultados de performance e compliance no sistema como um todo? Aí você está falando do sistema na CNU, né? Assim, essa repercussão dentro da CNU. Nossa, total, né? À medida que a gente implantou, né, que trouxemos a prática da auditoria interna, né, para dentro do modelo, a gente percebe como que isso trabalhou algumas vertentes, né, dentro da empresa também, no sentido de melhorar nossa atuação, e outra, a gente tem, né, essa diversidade, né, das regiões para atuar, mas temos uma linha de conduta mestra, né, que é aplicada em qualquer lugar que a CNU esteja tendo representação lá, e isso, vocês podem imaginar como que às vezes é difícil, você está no interior, né, de alguns estados onde essas coisas são bastante difíceis deles entenderem ou captarem, ou não têm experiência com o assunto, mas mesmo assim, como nós estamos lá representando uma marca e a gente implanta aquele modelo, implanta nossos processos e nossos fluxos, inclusive com auditoria interna lá nas pontas também. Então, assim, isso em termos de complexo, né, em termos de organização como um todo, isso fez com que a cultura, né, fizesse assim em relação a compliance. Então, assim, e compliance e a governança, a maturidade da governança, eu quero dizer, né? Então, foi realmente uma prática que, ao ser incorporada, ao ser trazida para dentro do modelo de gestão da empresa, no caso da auditoria interna, né, a gente percebeu essa maturidade, não só na sede em si, né, não só na matriz e nas unidades mais de capitais, mas principalmente nas unidades de interiores também, né? Então, foi uma alavancagem e tanto aí para o compromisso e para a transparência também da empresa em qualquer lugar que ela esteja, né? De Luca, a Vera Lúcia comenta aqui, pertinente à sua colocação sobre a importância de vários saberes conversarem, pois a cooperativa não trabalha somente com o saber do médico. Você pontuou em relação à conformidade, mas pouco se fala sobre o colaborador que mantém a empresa. Olha, os colaboradores, ela está no nível da gestão, né? A gente tem que entender o papel das atividades. Claro, quando você coloca um sistema
né, cooperativista, esse não, ele é um associado também, né? Quando você está pegando uma cooperativa onde todos que trabalham são cooperados. Mas a gente tem que separar os papéis. Eu acho que uma boa gestão sempre tem que olhar os seus colaboradores. Quando qualquer empresa que eu fazia parte do grupo, né, como CEO da empresa, esse era o meu time. Eu me reportava para a governança, me reportava para o conselho. O meu time são os colaboradores. Eu acho que a gestão olhar para os colaboradores é um ponto importante. Como é que a governança pode olhar para os colaboradores? Ela pode instituir um comitê de pessoas. Um comitê de pessoas, sim, vai olhar para os colaboradores e entender um pouquinho mais dos papéis. A gente faz pesquisa de clima, né? Porque nós sabemos que as organizações são regidas por eles. Eu coloquei num slide, coloquei os poderes paralelos e autônomos, eu fiz a correlação do time da enfermagem. Claro que tem que se olhar muito para todos os times. Eu só fiz uma colocação numa característica de hospital, porque o contingente de enfermagem é extremamente elevado, né? É o maior grupo de funcionários do modelo assistencial. Então, esse eixo, ele é um eixo de poder, né? E vocês sabem muito bem como opera isso. Então, independente deles, claro que você vai olhar o pessoal, né, da farmácia, você vai olhar o pessoal da físio, vai olhar o pessoal administrativo. Você tem que olhar a organização como um todo, mas isso é responsabilidade da gestão, né? Um comitê de pessoas olha o clima, olha situações de risco, como a Simone colocou, né? Situações de compliance, de conformidade que pode acontecer. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu e acontece em hospital. Material que some de farmácia, psicotrópico. Isso chega, obviamente, em gestão de risco? Claro que chega. A auditoria interna tem que olhar os processos para ter o controle dos psicotrópicos, né? Isso tem que fazer parte dentro do comitê de risco e a gente tem que fazer, na visão do grupo de gestão de risco, um controle maior e monitoramento maior disso. Então, assim, a gente entende isso, né, na esfera da gestão e, obviamente, quando você vai para a esfera da governança, ela tem uma outra característica. Tá certo. Camila, dentro do que a pergunta veio no sentido que você comentou. A pandemia trouxe uma realidade que nenhum setor estava preparado. No setor da saúde, muitas intercorrências ocorreram sob o ponto de vista da falta de políticas rígidas de compliance. Você acredita que essa experiência adquirida na pandemia pode trazer melhoras em processo no poder público e no privado de maneira mais perene? Sim, eu não tenho dúvida que veio para ficar, não tem como negar. Já era um movimento, né? A telemedicina está aí para provar isso. Já vinha sendo praticada, né? E é um pleito que a gente vem lutando para ser legalizado e reconhecido. Com a pandemia se tornou essencial. E assim como o home office, o teletrabalho, muitas empresas, inclusive, não pretendem voltar, né, para o modelo anterior. As equipes têm entregado e têm qualidade de vida, outras nem tanto. Óbvio, nada funciona 100% para todo mundo. Algumas pessoas trabalham melhor de casa, outras pessoas não. As empresas vão ter que se adequar a isso. Tem toda uma questão trabalhista que a gente tem que se preocupar com a ergonometria, enfim. Mas as empresas estão, sim, olhando para isso e se adequando, aditivando o contrato e criando políticas. E a gente teve que correr contra o tempo na pandemia para poder se adequar a empresas que só tinham desktop, tiveram que adquirir notebook, enviar para casa dos colaboradores. Outras estão entregando andares inteiros e aderindo completamente ao home office. Eu prefiro, as pessoas chamam de novo normal, eu prefiro chamar de nova era, sabe? É uma disruptura e
é o tempo até se sedimentar aí como que vai ficar ano que vem, mas tenho certeza que é uma nova fase para o mercado de trabalho, e eu enxergo como oportunidade mesmo. As empresas estão se reinventando e empresas estão adotando, falo aqui pela ANAP mesmo, as empresas tiveram que adotar aí as assinaturas digitais. Nós fizemos vários webinars aí para discutir a diferenciação de assinatura digital, eletrônica, as assinaturas mesmo de prontuário médico, até onde que vai responsabilidades, a LGPD mesmo, né, que entrou em vigor. Então, todos os nossos grupos de trabalho, a gente tem buscado discutir isso para poder esclarecer para os nossos associados as responsabilidades. Então, tenho certeza que veio para ficar assim, e a gente vai ter que se adequar e viabilizar isso. Tá certo, obrigado. Eu tenho um comentário aqui da Ana Regina, que acho que a Simone podia também dar a sua opinião. Vale a pena investir com coragem nisso, no compliance, nos processos. Pode doer um pouco no início, depois vale tudo. Retorno certo? Com certeza, eu acho assim, eu também, assim como a Camila falou, né, eu sou uma pessoa motivada por esse tema e até pelos resultados que eu tive a oportunidade de presenciar por onde passei também, implantando, né, os modelos de governança e de compliance associados, se complementando também. É um esforço realmente, não dá para entrar nesse processo achando que é fácil, não é. Né, independente do porte da organização, independente do segmento que você atua, não é nada fácil, não vai esperando que é uma coisa simples de fazer, mas tem que ter vontade, né? Tendo vontade, aí eu acho que a gente vai ultrapassando os obstáculos, vamos conseguindo superar os desafios, e o retorno ele é muito gratificante, né? Quando você vê a organização, vê a cultura da empresa se transformando em prol ou em consonância com esses temas, é um retorno muito gratificante. E a empresa só tem a ganhar mesmo, né? Em todas as esferas. Eu acho que o comentário é muito pertinente e real, né? É assim mesmo, concordo plenamente. De Luca, você falou no início dos seus princípios básicos, e a pergunta no sentido de você considera que as empresas conseguem exercê-las na prática? Como estimular essa execução dos pilares de maneira a melhorar os resultados de governança? Você já comentou, né? A resposta eu já comentei, mas deixa eu colocar um ponto em relação a princípios e pilares. Se os princípios da governança, né, e quando nós colocamos, eles não forem não fizerem parte de todos que compõem a estrutura, seja a estrutura de gestão e a estrutura de governança, sempre vai se buscar uma maneira de burlá-los. Então, assim, não adianta você ter regra mais rígida, né, e sistemas mais fortes se você não tem o engajamento e a credibilidade naquilo. Né? Às vezes eu até sou muito a favor de você ter sistemas menos estruturados e você ter comportamentos mais fortes no primeiro momento. Né? Eu vi numa das colocações que fala, isso está tão longe da minha realidade. Nós criamos nós desenvolvemos as realidades que nós podemos. Então, as organizações, independente do porte dela, ela pode começar com sistemas mais simples, mas o engajamento, né, e ter os princípios fortes e aderentes de todo o grupo, tanto o grupo de gestão como o grupo de governança, dos associados, das pessoas que fazem parte, tem que acreditar naquilo. Que não adianta você fazer parte de algo que você não acredita. Fazer parte de algo que não acredita está no lugar errado, você vai burlar o sistema, né, não faz parte de você. Eu acho que esse é um ponto que essas pessoas colocam. Governança é muito complexo. Não é complexo, né? Assim como as organizações, elas começam com seus princípios, né? Hoje a gente mudou a visão de visão e missão para propósito, legal, né? Mas assim, qual é o teu propósito? Quais são os valores que regem esse propósito e que todos acreditam e estejam engajados? A partir daí,
todos vão ter esse mesmo repertório de valor e de informação para buscar o melhor. Você pode ir construindo, né? É um building block, você vai construindo os módulos de acordo com os recursos que você tem e de acordo com a maturidade da sua organização. Mas tem que começar. E ela começa pelos princípios e valores. Se você não os tem, não adianta você colocar regra. Agora, se você não tem regra, mas você tem princípios e valores, já é uma grande coisa. Muito bom. Bom, eu vou passar a palavra para vocês para a gente fazer as considerações finais, porque o reloginho aqui já bateu no nosso horário. A Camila quer fazer as considerações? Quero só agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês, aprender mais um pouco, conhecê-los. Já havia visto os três em outras lives e é, de fato, um prazer poder estar aqui num painel debatendo um assunto que eu tenho realmente muito... Me brilha os olhos falar de governance compliance. Obrigada pela oportunidade e é uma honra. De Luca. Eu também só tenho a agradecer. Eu sou, como todos nós que estamos aqui, um apaixonado. Eu sou militante de governança desde 2005. Coloco isso como parte dos meus princípios aí, que eu acredito nas organizações. Eu sou um apaixonado pelo setor de saúde. Eu sou um engenheiro com o CRM 171. Meu CREA, eu não sei o número, mas o meu CRM, todo mundo brinca comigo que é um 71, e pior que eu estou com duas advogadas que eu tenho que tomar cuidado com elas, né? Mas eu sou apaixonado pelo setor da saúde e acho, como nós estamos colocando, que é parte de governança, compliance, os valores, princípios, é o que realmente nos propósitos é que vai fazer as transformações no setor da saúde. A gente tem falado em digital health, alta tecnologia, inteligência artificial. Tudo isso é muito importante, isso vai transformar o mecanismo da saúde. Mas se a gente não transformar a aderência dos valores, dos princípios, pela transparência, para sermos simétricos naquilo que nós fazemos, não adianta ter a tecnologia. Então, nós temos que começar pelos princípios, isso não precisa de tecnologia, isso precisa acreditar. Assim como nós estamos numa empresa que faz a gestão do processo de qualidade, é a mesma coisa a qualidade. A qualidade não é um logo, a qualidade ela tem que permear as organizações. Quem trabalha na área da saúde sabe que a maior bandeira de transformação de qualquer prestador de serviço, operador de saúde, é qualidade. Sem qualidade você não consegue atingir o seu propósito. Então, assim, muito legal, obrigado, adorei estar aqui com essas profissionais excelentes e está próximo a você, Chabe. Nossa história, elas sempre elas estão andando paralelamente, mas de vez em quando elas se cruzam, né? Isso. Muito bom, muito bom. Simone? Também, da minha parte, só tenho a agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, aprender aqui mais com a experiência de todos. Queria deixar aqui também à disposição, caso alguém precise, de algum benchmark também, e também pedir, benchmark a quem também se dispor, porque eu acho que é na troca que a gente cresce, É na troca quando a gente vê o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo de melhor, e também colocamos o que a gente imagina ser uma boa prática também. Eu acho que aí, quando as organizações crescem também, acho que essas plataformas de conhecimento, quando a gente troca, elas se enriquecem muito. Então, eu só agradeço aí a Marília também, a Rosângela e também a Marisa por toda a atenção que tiveram aí nesses dias, Então, agradeço e parabenizo pelo evento também, de muito boa qualidade, e que já faz parte aí da nossa agenda, da saúde. Todo ano a gente já fica no aguardo do evento de vocês. Então, parabéns e muito obrigada aí pela oportunidade de participar com vocês aqui. Pois é, esse momento que a gente vive e está passando, a tendência é que tenhamos um aumento do controle de processo e a exigência de compliance na saúde. Quem se beneficia é o cidadão. Tudo isso permitirá o cumprimento daquela que é a grande missão do setor, o acesso à saúde com qualidade. Quero aproveitar para agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês e tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.